Evangelho de Marcos 14, verso 22, diz assim a palavra do nosso Deus: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, este é um relato do Evangelho de Lucas da última semana de Cristo antes da sua crucificação. É um relato da última semana. E é o relato dos momentos finais, dos dias finais antes da cruz, onde Jesus institui um sacramento, participando da Páscoa com os discípulos. E ele faz isso não apenas por coincidência, e não foi, mas foi com o objetivo de apontar que o Antigo Testamento e a Páscoa judaica apontava para ele e para a sua obra. Então Jesus, comendo a Páscoa com os discípulos, num lugar tranquilo, reservado para isso, um lugar de oração, Jesus estabelece princípios sobre um sacramento, sobre a sua mesa, sobre o banquete com o Filho de Deus. Princípios importantes que norteiam a nossa fé e que servem de sinal para não perdermos de vista o foco do Evangelho. Eu separei apenas 5 pontos que eu gostaria de destacar, e o primeiro deles é que o sacramento é um meio de graça. Observe que o versículo 22 começa com a frase: e enquanto comiam. Significava que a cerimônia, o rito cerimonial da Páscoa já estava acontecendo. O rito do cenáculo e da Páscoa judaica estava sendo seguido com Jesus e os seus discípulos. Eles estavam participando de um alimento, de uma comida que envolvia um caráter cerimonial. Era um banquete cerimonial. Por que isso? Esta cerimônia lembra a aliança que Deus tem com o seu povo. Jesus estabelece a sua ceia, Jesus estabelece o seu sacramento diante de um alimento cerimonial, para lembrar que ele é o cumprimento da aliança feita lá no Egito na Páscoa, onde Deus liberta o seu povo. Eles comiam. No livro de Êxodo, no capítulo 24, nós não vamos ler agora, só quero que você possa anotar ou lembrar. Em Êxodo 24, há uma aliança feita de Deus com o povo de Israel, depois de os tirá-los do Egito. Eles matam animais, derramam o seu sangue, e eles passam entre o meio dos animais, para selar esta aliança. Deus também passa com eles. E tanto Moisés como Arão e os seus filhos, Nadab e Abiú, também passam por eles. E eles então têm uma visão do trono de Deus, da presença de Deus. E essa visão é maravilhosa. E sabe o que acontece diante dessa visão? Moisés, Arão e seus filhos comem de um banquete na presença de Deus. A Páscoa, Êxodo capítulo 12, é uma comida sacrificial, também uma aliança de Deus salvando e resgatando o seu povo. Por isso,
O sacramento é um meio da graça de Deus. É um meio de graça diante da aliança que ele tem com o seu povo. O reverendo Hernandes destaca três definições que não são a Santa Ceia. Como meio de graça, isso deixa muito claro que a Santa Ceia não é uma transubstanciação. A igreja romana, a igreja medieval, ensina e acredita que o pão e o vinho, a partir do momento que é abençoado por um sacerdote, se transforma metafisicamente através da consagração em corpo e sangue. O pão consagrado, a hóstia consagrada, transforma-se em corpo de Cristo. O vinho consagrado, sendo consagrado por um sacerdote na missa, transforma-se em sangue de Cristo. O caráter da divindade assume a forma daqueles elementos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, nem no Antigo Testamento e nem Jesus no Novo. Também a Santa Ceia, como um meio de graça, não é uma consubstanciação, uma palavra um pouco diferente de transubstanciação. Na consubstanciação, que é onde o luteranismo acredita, Martinho Lutero, que os elementos eles não mudam de substância, mas que naquela substância Cristo está presente. Que naquela substância Cristo está presente nos elementos. Há também um outro reformador, posterior a Lutero, que defendeu a Santa Ceia como um memorial, que é Zwinglio. Zwinglio disse assim, não, a Santa Ceia não é transubstanciação, não vira corpo de Cristo, mas também não é consubstanciação, ou seja, Cristo não está presente ali, espiritualmente, nos elementos. É só um memorial, é só para a gente lembrar o que Cristo fez por nós. Recebe um caráter representativo de uma lembrança, porque Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz, fazer isto em memória de mim. Então, irmãos, se a Santa Ceia não é apenas um memorial, se ela não é a presença de Cristo nos elementos, e muito menos os elementos se transformam no corpo de Cristo, o que é a Santa Ceia? O que a Bíblia nos ensina? Ela é um meio de graça que comunica a aliança que Deus tem com o seu povo. Nesta mesa, Deus mostra que Ele é o Deus do povo a quem Ele salvou. Jesus está dizendo isso. Eu sou quem entrega a vida por vocês. É um meio de graça, é um alimento espiritual. O calvinismo e a fé reformada defende biblicamente que a ceia é mais que um memorial. Ela é um memorial, mas ela é mais que isso. Ela é um alimento espiritual que comunica a graça que Deus fez conosco. E Cristo está presente sim, não nos elementos, mas na sua igreja, que é o seu corpo. Cristo está presente sim, representado no pão e no vinho, mas presente, vivo e espiritualmente no seu corpo, que é a igreja. Por isso, os que comem do pão e bebem do cálice são aqueles que estão em união com Cristo e com a sua igreja, o seu povo. A Santa Ceia é um meio de graça. É um meio que comunica a obra de Cristo. Em segundo lugar,
A Santa Ceia também é um sacramento simbolizado. E eu vou explicar melhor. No versículo 22, Jesus pega um pão e simboliza. Ele diz: isto é meu corpo. Quando Jesus faz isso, ele está dizendo: eu estou me oferecendo sacrificialmente. Eu ofereço o meu próprio corpo para morrer e substituir o seu lugar. O lugar do meu povo, o lugar da igreja. Jesus usa o pão, porque essa é uma figura para o povo bíblico, o povo de Israel, o povo de Deus. Deus sustentou o seu povo no deserto com o pão que veio do céu. No Egito, antes de sair e ir para o deserto, a cerimônia da Páscoa era comida com pães asmos, sem fermentos, sem fermento. Jesus assume este papel. Jesus se apresenta no Novo Testamento como o pão que veio do céu. Ele se entregou para ser partido em nosso lugar. É simbolizado porque ele apresenta o vinho, que também fazia parte do rito pascual, que se simbolizava o sangue derramado. Na primeira Páscoa no Egito, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 21 e 27, você vai ler que um cordeiro foi sacrificado. Na casa de cada hebreu, um cordeiro foi morto, um cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. E o seu sangue serviu como marca, como um sinal diante do juízo de Deus. O juízo de Deus passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos. Mas na casa dos hebreus havia o sangue do cordeiro, que tipifica Cristo. Você percebe que há um sacramento que simboliza a obra de Cristo, que lembra do passado, simbolizando aquilo dizia respeito a mim. Deus tirou este povo das mãos do Egito. Eu tiro este povo do poder do pecado, do império da morte. A obra de Cristo é maior e melhor. Jesus é a nossa Páscoa. O símbolo é a Páscoa. Uma Páscoa simbolizada em Cristo. Por isso, meu irmão, todas as vezes que nos reunimos em volta dessa mesa, é a Páscoa que nós comemoramos. Terceiro lugar, a ceia do Senhor significa uma nova aliança. Observe o versículo 24. O versículo 24, o Senhor Jesus diz: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Aliança é uma palavra para significar pacto, e que tem o objetivo de lembrar que Deus fez uma aliança com o seu povo. E na primeira aliança com o seu povo, ele firmou esta aliança baseada no cumprimento da lei. Olha, observem que no Antigo Testamento, Deus, o soberano, faz uma aliança com o povo a quem ele liberta e salva. No Novo Testamento, Deus, o soberano, renova essa aliança. Renova essa aliança para o povo a quem ele salva. Agora observe uma coisa. Na antiga aliança, a lei de Deus foi dada como um norte de cumprimento. Vocês são o povo da aliança, por isso viva de acordo com a lei do Deus da aliança. Mas nós não conseguimos cumprir esta aliança. Nós falhamos nela. Nós falhamos nela, radicalmente. Na nova aliança, é o mesmo Deus.
É a mesma lei, a lei não mudou. São os mesmos homens e mulheres que não conseguem cumprir a aliança por si mesmos. Mas agora quem cumpre a lei nesta aliança é Cristo. Ele cumpre e garante o cumprimento da lei através dele. É bonito isso, não é? Há uma nova aliança. E esta nova aliança está garantida através da obra suficiente de Cristo. Meus irmãos, em quarto lugar, além dela significar uma nova aliança, a Santa Ceia aponta para uma expiação limitada. E essa é uma doutrina importante das Escrituras Sagradas. A expiação limitada é uma doutrina bíblica defendida por Cristo. Às vezes, quando nós falamos da expiação limitada, alguém chega para mim, e lá vem você falando de calvinismo. Quando nós falamos de expiação limitada, nós estamos falando de uma doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. É uma doutrina cristã e bíblica. O apóstolo Paulo revalidou, o apóstolo Pedro confirmou, homens santos pregaram as escrituras e ensinaram a expiação limitada, como Agostinho, o bispo de Hipona. Por isso, meu irmão, minha irmã, é preciso lembrar o que significa a palavra expiação. Porque nós estamos tão familiarizados com isso que muitas vezes nós não nos atentamos que muitas pessoas ouvem a palavra expiação e não compreendem o que ela significa. É possível até em outras formas de escrita, nas escrituras, ver lá expiar o pecado e achar que Deus está olhando o pecado da gente, por causa da palavra expiar com S, que é dar aquela olhada, aquela espiadela. Não é disso que o texto está falando, porque este expiar é com X. Hoje pela manhã eu expliquei isso, e ele envolve a obra de Deus na cruz de Cristo. A obra da expiação é uma obra de Deus que ele realiza em Cristo, lá na cruz, pela qual ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa. Jesus não pecou, ele foi justo até o fim, e é sobre essa justiça que ele cancela a nossa dívida por causa do pecado. É por causa dessa justiça que ele satisfaz a ira santa de Deus contra o pecador. É por causa desta justiça que o sangue de Cristo é o sangue do Cordeiro, que desvia das portas das nossas casas e das nossas vidas a ira de Deus e o juízo de Deus para a morte. É isso que é a expiação. Essa definição não é minha, é do pastor John Piper. Eu achei muito bonita, mas faz você entender o que significa expiação. Mas por que ela é limitada, se Deus é ilimitado? Se o amor de Deus é grande, e se a sua graça é superabundante, por que dizer que a expiação é limitada? Porque Jesus não morreu para expiar os pecados de todas as pessoas. E esta é uma doutrina que Cristo ensinou. Eu gostaria que você voltasse para o versículo 24, que diz, cadê? Deixa eu achar, que eu estou tentando falar de cor. Então ele disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Derramado em favor de muitos, não de todos. Derramado em favor de muitos, seleciona um grande número, incontável número, mas
do povo a quem ele salvou. A expiação de Cristo, por isso, ela é eficaz. Porque a obra de Cristo, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, fica clara que é eficaz. Nós acabamos, no começo da liturgia, de ler um texto de Hebreus, capítulo 4, que fala dele como o grande sumo sacerdote, que nos garante o perdão dos pecados, porque ele, além de ser o sumo sacerdote, também é o sacrifício perfeito. Por isso nós podemos desfrutar da presença de Deus com ousadia, com confiança. A expiação é limitada porque ela é eficaz. Todos a quantos Jesus expiou podem estar seguros na sua obra de redenção. Se a expiação de Cristo fosse ilimitada, ninguém iria para o inferno. Vou repetir isso de novo. Se a expiação de Cristo fosse para remir e redimir a todos, ninguém poderia se perder. Certa vez, pregando numa igreja, eu pregava sobre um sermão escatológico de Jesus, onde ele diz para as pessoas que chamavam ele de Senhor, Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, pregamos, curamos, cuidamos, profetizamos. Jesus olha para eles e diz: apartai-vos de mim, nem conheço vocês. E os lança para o inferno. Eu disse: olha, é uma verdade bíblica. Jesus é quem ensina sobre o inferno e sobre o juízo. Ele é o quem mais ensina sobre o juízo de Deus. E aí, no final do culto, pastor, para terminar o culto, corrige o meu sermão. E diz: olha, o que o pastor Arão falou é verdade e tudo, mas só que tem um detalhe. Jesus não vai mandar ninguém para o inferno. Você vai para o inferno se você quiser ir. Ele está aqui querendo salvar você. Jesus está aqui, hoje, querendo salvar a sua vida. Você só vai para o inferno se você quiser. Dá uma chance para Jesus. Olha que coisa bonita, mas diabólica. Porque limita Jesus. Percebe que a expiação ilimitada limita a soberania de Cristo? Agora, a expiação limitada garante que a obra da expiação é eficaz, porque a obra que Cristo fez na cruz é suficiente. Eu separei alguns textos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos não pensem que a doutrina da expiação limitada está baseada apenas no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 24, onde ele diz: derramado em favor de muitos. Mas se você lembrar da profecia de Isaías 53, por exemplo, Isaías 53, que fala do servo do Senhor, o servo sofredor do Senhor, no versículo 12, você vai ler assim: por isso eu lhe darei muitos como sua parte. Eu lhe darei. Aqui é uma profecia a respeito do resultado da obra do Messias. A obra do Messias seria: eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores intercedeu, pelos transgressores intercedeu. A intercessão de Cristo é eficaz. A obra dele é eficaz. Por isso, ele tem poder para salvar, para redimir, para expiar os pecados do seu povo, de muitos, da sua igreja. Eu ainda quero que você atente para o Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, não é de todos. A expiação de Cristo resgata o seu povo,
a sua igreja, os eleitos, aqueles a quem ele redimiu com seu sangue. Eu ainda gostaria que você, se puder, abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Aqui é uma ordenança para pastores, para os bispos. Tá certo? Uma ordenança para os bispos que cuidam da igreja. Uma ordem. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. A Santa Ceia anuncia uma expiação limitada, porque ela é dada, oferecida e usufruída por aqueles a quem Jesus redimiu e comprou com o precioso sangue dele. A Santa Ceia significa isso. O cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de muitos. Jesus não derramou o seu sangue em vão, para que você pudesse simplesmente dizer, quero ir para o inferno, ou não estou nem aí. Jesus derramou o seu sangue para alcançar os pecadores e levá-los ao arrependimento, para quebrá-los, moê-los em arrependimento e humildade, para os trazer até o trono da graça, para que eles possam desfrutar de uma mesa, de uma aliança de salvação, que é garantida através da sua obra, porque ele cumpre a lei e ele aplica a sua justiça. Em último lugar, irmãos, em quinto lugar, a Santa Ceia é um sacramento escatológico. Escatologia é o estudo das coisas do fim, as coisas finais. É isso que é escatologia. E por que a Santa Ceia é um sacramento escatológico? Observe o versículo 25 de Marcos 4. Vamos 14. Marcos 14. O versículo 25, Jesus diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. E é interessante isso, porque Jesus está falando, olha, essa é a minha última taça de vinho aqui. Eu vou beber novamente, mas dessa vez com este reino instaurado, inaugurado. Há um caráter importante aqui. Aponta para a ação futura da glorificação de Cristo. Quando Jesus fala, beberei novamente no reino de Deus, ele está apontando para uma esperança escatológica, uma confiança que ele tem no Pai, de que o Senhor não deixará a sua alma na morte. Mas este cálice novo, no reino do seu Pai, é uma realidade, a qual Jesus, na última Páscoa, na instituição da ceia, esperava, e nos ensina a esperar por Ele. Por este reino que foi inaugurado, mas ainda não consumado. Este reino que já é uma realidade, porque Cristo já reina nele, mas que ainda não desfrutamos com Ele na glória, mas já buscamos este reino e já temos vivido como súditos deste reino aqui na terra. A promessa de Cristo é quanto à glorificação. Primeiro, quanto à sua glorificação, hei de beber novo no reino do meu Pai. Mas ela também é uma promessa escatológica para nós. Este reino é real. E nós nos assentaremos numa mesa com Ele. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 19. Apocalipse 19, 9, você vai encontrar as bodas do Cordeiro. Há duas figuras, um casamento e o Cordeiro Pascual.
as bodas do Cordeiro. E com quem este Cordeiro realiza esta união? Com a sua igreja, o seu povo. Versículo 9, você achou? 19, Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que são chamados. É um chamado eficaz aqui. Há um chamado eficaz. Esse chamado não é um convite aleatório. Ele é uma vocação eficaz para as bodas do Cordeiro. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, o caráter escatológico está presente na mesa do Senhor. Porque a mesa do Senhor nos lembra, nos ensina, nos comunica, nos sela que Cristo morreu por nós, entregou o seu corpo, que Ele derramou o seu sangue, o sangue de uma aliança renovada, suficiente para expiar o pecado do seu povo e libertá-los do pecado, a nossa Páscoa. Mas ele também anuncia que Jesus vai voltar. E aí eu quero lembrar o texto de 1 Coríntios 11, verso 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. E Ele virá. Há uma promessa escatológica. Há um reino eterno, onde este cálice é servido, e nós nos assentaremos com Ele à mesa. Esta aliança é eterna, porque o nosso Deus é eterno. Eu convido você a comer do pão e do vinho. Mas quem serve o pão e o vinho é o próprio Cristo. Ele é o anfitrião da mesa. A Santa Ceia é um alimento de comunhão com Ele. A Santa Ceia prefigura a mesa eterna dEle. A Santa Ceia é um meio de graça, porque mostra o que Ele fez por nós, garantindo essas coisas. E nos traz esperança, não apenas nesta vida, mas no reino eterno com o nosso Senhor. E Ele virá. A Santa Ceia é um testemunho do anúncio de que Cristo voltará. Por isso, não perca a esperança na eternidade. Eu convido você a desfrutar desta promessa eterna, diante da presença do próprio Jesus, que está com a sua igreja. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.